Pois é, boa tarde, professor Martinez. Boa Seja tarde. bem-vindo mais uma vez aí ao nosso quadro Direito do Trabalhador aqui do nosso programa. Tem um assunto hoje que foi notícia. O jornalista e apresentador Ricardo Boechat fez um desabafo na manhã desta quinta e revelou ter sofrido um surto depressivo agudo pouco antes de entrar no programa que apresenta na Rádio Band News FM na semana passada. O jornalista ficou afastado por cerca de 15 dias de trabalho após sofrer o que chamou de um apagão no estúdio. Ele foi levado ao médico por sua esposa e recebeu o diagnóstico de depressão. O âncora da Band explicou o que ocorreu e como estava se sentindo numa nota no Facebook. Professor Martinez, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem falado aí sobre a síndrome de Burnout e outras questões envolvendo o mundo do trabalho no que diz respeito à saúde. Como é que o senhor avalia esse caso? Muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Daniela, boa tarde meu querido Magno Lavini, como também um acadêmico e pesquisador, totalmente ligado ao meio acadêmico, está nos ajudando. Nossa entrevistada, parabenizo pela entrevista. Os ouvintes, o pessoal da rádio está nos ouvindo. O que ocorre no trabalho se chama uma exaustão. A síndrome que gera essa exaustão é chamada síndrome de Burnout, nome francês, e a consequência significa prolongados níveis de estresse no trabalho e compreende a uma exaustão emocional. A pessoa começa a trabalhar de forma constante e moderada, tudo no ser humano tem que ser moderado, e nós temos, por incrível que pareça, 400 milhões de neurônios e 1 trilhão de conexões neuronais no nosso cérebro, certo? Então a gente tem que ocupar os neurônios com trabalho, tem que ocupar os neurônios com lazer, eu estava conversando com o pessoal que vai entrar no ar com futebol, não é verdade? Mas o neurônio do pessoal do Bahia tá meio ruim hoje. Não, hoje eu conversei com eles aí fora e eles estão assim. Não, levantaram aqui. Mas eu já fui convidado por eles para fazer um trabalho sobre terapia com jogadores do Bahia. Terapia mindfulness, meditação e aceitação. Mas com certeza Mas chegou vai melhorar. todo mundo de carro esporte aqui na porta hoje. Que Hoje coisa. está terrível, né, Magno? Concorda comigo? Mas a síndrome de Burnout, ela é gera uma forma de trabalho excessivo. O jornalista tem, o pessoal da área de saúde, técnico de enfermagem, até o pessoal do Sintracap, que nós estamos vendo também, os trabalhadores no setor de transporte, né, de cargas, né, só de sofrer isso, muitas vezes toma remédio para não dormir, isso é altamente causa malefícios à sua saúde mental e física, e gera o quê? Gera um certo distanciamento das suas relações pessoais, diminuição do sentimento de realização profissional e pessoal, e prejudica o profissional em 3 níveis: o individual, o profissional e o organizacional. E pode gerar doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que começam na nossa mente e se materializam no nosso corpo. Por exemplo, a pressão alta, e o que o Boechat deve ter tido, porque conforme já tínhamos conversado, né, Daniela, antes ele realmente trabalha muito, né, na Band, é um excelente profissional, né, quero dizer a vocês que eu também tenho DRT, né, curso técnico, então eu estou também um colega de vocês, e ele teve um excesso de trabalho, não procurou um excesso de um mínimo de lazer, e realmente pode dar essa síndrome aguda, né, que o deixa até poderia deixar um profissional incapacitado para o trabalho. Então é preciso que se tenha também uma certa moderação no trabalho, que se evite o estresse no trabalho, e que se procure descarregar o cansaço físico também. Então também existe para esses casos a terapia. E hoje existe a terapia Mindfulness. Parabenizo aí o dia do psicólogo, né? Mas professor, me diz uma coisa. Existem instituições públicas onde o trabalhador pode procurar quando se sentir com esses problemas psicológicos, ou isso é tratado com um segundo plano, como faniquito? Na verdade, tem aquela história de assim, fulano está com preguiça, não quer trabalhar, muitas vezes o cara está com depressão. E na verdade, isso, o governo tem alguma política para isso? Como é que faz o trabalhador que está nos ouvindo para ter acesso às políticas públicas nessa área? Olha, veja só, eu acho muito carente as políticas públicas no setor de saúde, no setor público de saúde mental. Cabe também aos sindicatos um projeto de terapia, por exemplo, hoje a terapia Mindfulness, que é a terapia usada nos Estados Unidos, a terapia da meditação e da aceitação. Pode ser feita terapia grupal, dentro dos sindicatos inclusive, porque nós temos os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial,
psicossociais que o governo utiliza. Mas eu acho muito carente e o trabalhador fica muito distante, porque o resto é um atendimento particular. Porque saúde mental do trabalhador ainda não está sendo levada muito a sério no Brasil. E cabe aí uma brecha, uma oportunidade aos sindicatos de cuidar da saúde mental do trabalhador, que é muito importante para a empresa, para o trabalhador, para a sua família, para a organização e para o todo da sociedade. Estava conversando com a Daniela dos atiradores, aquele rapaz que atirou. Para chegar àquele nível, Magno, ele já passou por uma outra história. Do rapaz que matou a repórter no ar. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Que todo mundo viu aí pelas redes sociais. Pois é, capa aqui de todos os jornais, inclusive do Jornal à Tarde, violência nos Estados Unidos, a morte de jornalistas é transmitida ao vivo. Esse assassino era ex-funcionário da emissora e ele se feriu durante a fuga e morreu no hospital. E eu estava ouvindo o programa de vocês aqui no estúdio, e vocês falando muito bem, o Magno, um defensor, como a Daniela, como a nossa entrevistada, a querida entrevistada, no sentido de que existe a iminência de diversos desempregos no país. Você imagine o estresse que isso deve gerar na cabeça de um pai de família, de um trabalhador que necessita daquele trabalho. Essa questão dos aposentados também, que o governo enorme. Ia colocar a pensão, pagava, retirou a questão do adiantamento do 13º. Você imagina o que é que não deve ter causado para as pessoas. As pessoas têm aquilo como orçamento e de repente você perde aquele orçamento familiar, você fica muito, muito deprimido, porque a sua vida também é uma vida profissional. Você tem uma identidade muito forte do seu lado profissional, porque você necessita para ter uma vida digna e dar à sua família uma vida digna. Inclusive tem aquela música, né? Seu trabalho é sua honra, né? Eu não sei cantar direito, o Magno, né? Não sei se sabe também, mas eu acho que o trabalho é a honra, o trabalho é a dignidade da pessoa humana. Então o trabalho faz parte de um direito humano sagrado e sua saúde mental é muito importante. Para esse rapaz chegar a esse nível, se a gente fizer um estudo psicológico, ele pode ter dado vários sinais que a sociedade não compreendeu esses sinais por ignorância, por falta de conhecimento em saúde mental. E realmente aconteceu isso. Quero aqui também parabenizar o Dia do Psicólogo, também do corretor de imóveis, que eu também já exerci a profissão com muito orgulho, corretor de imóveis, quando era estudante de Direito. Professor, mas o senhor com esse acúmulo de profissão, não tem esse problema do estresse também? Não tem problema do estresse, mas eu era corretor porque eu era estudante de Direito e precisava trabalhar. Então eu sempre fui trabalhador, nunca tive a oportunidade de só estudar, né, Mário? Como você também é um acadêmico, pesquisador, estudioso e também é trabalhador. Então eu sigo também seus passos também, certo, mestre? É isso aí, muito obrigado ao professor Martinez por sua presença aqui no programa. Vou passar aqui para a Daniela para mais a última notícia do dia e vamos aqui já terminando o nosso programa A Voz do Trabalhador de hoje, que tivemos a oportunidade e o prazer de duas grandes entrevistas aqui com a nossa amiga Ana Georgina do Diese, que esclareceu muitos pontos sobre a questão da economia. Tivemos também o professor Martinez, que tem um quadro fixo aqui no nosso programa, que vem discutir vários assuntos de interesse dos trabalhadores. Daniela. Vamos lá, Magno. Eu tenho uma nota aqui da assessoria do senador Walter Pinheiro. O senador vai apelar ao Supremo Tribunal Federal para resolver o impasse envolvendo o pagamento de indenizações pela Companhia Elétrica do São Francisco, a Chesf, nas desapropriações ocorridas no ano de 1976 pela construção da barragem de Sobradinho, na Bahia. A decisão foi anunciada após a audiência realizada na manhã de ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, que debateu a questão para auxiliar as famílias vítimas do processo de desapropriação. Pinheiro disse ainda que busca um posicionamento da Secretaria-Geral da Presidência da República. E aqui fica o meu boa tarde a todos, um bom final de tarde, início de noite. Um abraço a todos que nos ouvem pelo 102.5, Magno. Um abraço aqui para minha amiga Ana Paula, né, lá do Sintracap. Estamos nos despedindo aqui, vou descendo a ladeira, vou levando Georgina, Daniela e Augusto comigo, porque amanhã voltamos mais uma vez com a Voz do Trabalhador e são 6 horas e fiquemos com a Ave Maria. E aí, minha querida? Muito obrigada. Estou às ordens, se precisar.